Como que um país menor que o estado de Sergipe, cercado por inimigos, sem petróleo, sem mercado consumidor gigante e vivendo sob ameaça constante, conseguiu se transformar em uma potência tecnológica mundial? Enquanto boa parte do Oriente Médio acumulava riqueza em recursos naturais, Israel apostava em outra coisa: cérebros. E não foi por acaso. Houve uma decisão cultural, política e até psicológica por trás disso. Um modelo que transformou fracasso em combustível, imigração em capital humano e crise em inovação. A pergunta é: o que existe na mentalidade israelense que fez nascer uma das maiores potências tecnológicas do planeta? O especial Shalom Brasil de hoje mergulha na mentalidade israelense para entender melhor como ela funciona. Israel nasceu praticamente sem nada, sem petróleo, sem grandes reservas minerais, sem profundidade territorial, e já nos primeiros anos de existência, o país precisou absorver ondas gigantescas de imigração enquanto lutava pela própria sobrevivência. Ainda assim, em poucas décadas, Israel deixou de ser um território marcado por escassez e racionamento para virar um dos maiores polos de inovação tecnológica do mundo. Hoje, concentra algumas das empresas mais inovadoras do planeta, atrai bilhões em investimentos e se tornou referência em áreas como segurança digital, inteligência artificial, telecomunicações, tecnologia militar aplicada ao setor privado, entre outros. Mas existe um detalhe importante: isso não aconteceu por acaso. Israel recebeu imigrantes vindos de dezenas de países diferentes, gente com culturas, línguas e experiências completamente distintas. E uma das ondas mais importantes aconteceu nos anos 90, após o colapso da União Soviética. Cerca de 1 milhão de imigrantes chegaram ao país. Entre eles, havia engenheiros, matemáticos, físicos, cientistas e profissionais altamente qualificados. Para um território pequeno, foi como receber uma injeção gigantesca de capital humano. De repente, Israel tinha uma concentração absurda de conhecimento técnico avançado. Mas conhecimento sozinho não cria inovação. Era preciso dinheiro, estrutura, investimento. E foi aí que surgiu uma das decisões mais importantes da história econômica israelense. Nos anos 90, Israel criou um programa estatal voltado para desenvolver o mercado de capital de risco no país. A lógica era simples: o governo ajudaria investidores privados a criarem fundos voltados para startups tecnológicas. O Estado entrava como um parceiro inicial, mas o objetivo era fazer o mercado caminhar sozinho depois. O resultado foi explosivo. Israel passou a produzir startups em ritmo acelerado. Empresas começaram a surgir em áreas estratégicas como software, medicina, segurança digital e infraestrutura tecnológica. O país virou um laboratório permanente de inovação. Mas existe um fator ainda mais decisivo: o exército. Em Israel, o serviço militar obrigatório não é apenas defesa, é formação de elite. Jovens são expostos a tecnologias de ponta, responsabilidades reais e tomadas de decisão sob pressão. E não é qualquer ambiente. Unidades como as de inteligência e cibersegurança funcionam como verdadeiras escolas de inovação. Ali, recrutas recebem treinamento avançado em programação, análise de dados e sistemas tecnológicos. E mais do que aprender, eles praticam, resolvem problemas reais, com impacto direto na segurança do país. E o resultado? Todos os anos, milhares de jovens deixam o exército com experiência prática em tecnologia de alto nível e levam isso direto para o mercado, criando startups, soluções e empresas globais. Não por coincidência, tecnologias militares frequentemente migram para o setor civil, especialmente na cibersegurança.
Mas o ecossistema não para aí. Existe uma engrenagem funcionando em conjunto. Universidades, empresas e governo operam conectados. Ou seja, ideia vira pesquisa, pesquisa vira produto, produto vira empresa, empresa vira escala global e o governo atua como catalisador. Com investimentos diretos em inovação, incentivos fiscais e fundos de pesquisa e desenvolvimento. Mas talvez o aspecto mais diferente da cultura israelense seja outro: a relação com o fracasso. Em muitos países, quebrar uma empresa pode destruir reputações. Em Israel, falhar muitas vezes é visto como experiência acumulada. Existe uma mentalidade muito forte de que inovar exige risco, e assumir riscos significa aceitar a possibilidade de errar. Culturalmente, isso cria um ambiente completamente diferente. Empreendedores falham, voltam, tentam de novo e continuam circulando dentro do ecossistema tecnológico sem carregar o mesmo estigma que existiria em vários outros lugares do mundo. E essa mentalidade aparece também na forma como o israelense lida com a autoridade. Existe uma cultura de debate constante. Estudantes questionam professores, soldados perguntam para comandantes. O confronto de ideias não é automaticamente tratado como desrespeito. Muitas vezes é visto como inteligência crítica. E isso cria ambientes mais informais, rápidos e adaptáveis. Lugares onde ideias improváveis conseguem surgir sem serem imediatamente descartadas. E existe ainda um outro fator decisivo: a pressão constante. Israel viveu guerras, atentados e ameaças desde a sua fundação, e isso criou uma sociedade acostumada a improvisar rapidamente e tomar decisões sob pressão. Num ambiente assim, esperar perfeição pode significar perder tempo demais. A inovação virou quase uma necessidade de sobrevivência, e talvez a comparação mais controversa seja justamente com os países vizinhos. Boa parte do Oriente Médio possui territórios maiores, populações maiores e recursos naturais infinitamente mais abundantes, especialmente petróleo e gás. Ainda assim, nenhum deles conseguiu construir um ecossistema tecnológico comparável ao israelense. Porque riqueza natural pode gerar dinheiro, mas não necessariamente gera inovação. Inovação depende de cultura, instituições, liberdade para questionar, incentivo ao risco e valorização do capital humano. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Por que alguns países conseguem transformar crise em criatividade, enquanto outros permanecem dependentes apenas da riqueza natural? Israel entendeu cedo que sua principal matéria-prima seria conhecimento. Sem grandes recursos naturais, o país apostou em educação, tecnologia e formação técnica avançada. E isso acabou moldando toda a mentalidade econômica israelense. A pressão constante por sobrevivência criou uma cultura de adaptação rápida. Resolver problemas virou parte da identidade nacional, e isso chamou a atenção do mundo inteiro. Empresas multinacionais começaram a abrir centros de pesquisa e desenvolvimento dentro de Israel porque justamente encontraram algo raro: profissionais treinados para resolver problemas complexos em ambientes de alta pressão. Não era apenas sobre tecnologia, era sobre comportamento. Israel desenvolveu um ecossistema onde improviso, debate intenso, informalidade e velocidade passaram a funcionar como vantagem competitiva. Enquanto muitos lugares valorizam hierarquia rígida e excesso de burocracia, Israel criou ambientes muito mais horizontais. Ambientes onde uma ideia pode ser discutida, independentemente da idade, cargo ou posição de quem apresentou. E isso acelera a inovação. Ao mesmo tempo, existe um lado psicológico importante nisso tudo. Sociedades acostumadas à estabilidade tendem a evitar riscos.
Já sociedades acostumadas à instabilidade muitas vezes aprendem a operar no improviso. Israel transformou isso em ativo econômico. A lógica acabou sendo quase simples. Se o cenário já é imprevisível, então vale mais a pena tentar criar algo novo do que apenas proteger estruturas antigas. E foi assim que Israel se tornou referência mundial em startups, pesquisa tecnológica e inovação aplicada. Mas existe também um detalhe importante. Nada disso significa ausência de problemas. Israel ainda enfrenta desigualdades internas, tensões políticas, desafios sociais profundos. O próprio modelo tecnológico cria disputas econômicas e diferenças de renda dentro do país. Mesmo assim, a transformação israelense mostra uma coisa muito específica. Países pequenos podem se tornar gigantes quando conseguem transformar conhecimento em estratégia nacional. No fim, talvez a grande diferença israelense esteja justamente na mentalidade, a disposição de correr riscos, a ausência de vergonha em falhar, a cultura de debate permanente, a valorização extrema da educação técnica e a ideia de que inovação não nasce de conforto, mas muitas vezes da pressão. Israel continua sendo um dos países mais debatidos e controversos do planeta. Mas existe um fato difícil de ignorar. Um território pequeno, sem petróleo, cercado por ameaças, conseguiu construir um dos ecossistemas tecnológicos mais influentes do mundo. E talvez a principal lição dessa história seja justamente essa: riqueza natural pode gerar poder momentâneo, mas sociedades que conseguem transformar conhecimento, adaptação e inovação em cultura criam algo muito mais duradouro. E é exatamente por isso que o Shalom Brasil está comprometido em trazer esse tipo de conteúdo para você, com verdade, com responsabilidade e com apuração rigorosa. Porque entender Israel de forma séria não é sobre repetir narrativas, é sobre analisar fatos, confrontar dados e entregar informação de qualidade. Shalom Brasil e até o próximo episódio.